Fala aí, pessoal do primeiro ano, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, né? Na aula de hoje a gente vai estar tirando algumas dúvidas, né? Então a ideia é que a gente possa estar aí corrigindo os exercícios, ou pelo menos algumas questões, umas duas questões. Então, continuando a nossa aula, eu vou pegar aí a primeira questão, que foi do exercício de vocês, e a gente vai aí dar o início, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira questão do exercício anterior falava o seguinte: ó, um móvel em movimento uniforme varia sua posição como mostra a tabela abaixo. E aí nós temos aqui essa tabela, onde a linha de cima se refere ao tempo, letra T, 0, 2, 4, 6 e 8. E percebe que esse tempo está sendo dado em segundos, tá? E a linha de baixo é o espaço, ou seja, o deslocamento. E esse deslocamento está sendo dado em metros. Ó. Então nós vamos ter aqui, ó, 32, o primeiro espaço, a primeira marcação de deslocamento, né? E aí a gente tem, ó, 40, 48, 56 e 64. E aí na letra A vem pedir o seguinte: ó, qual a posição inicial e a velocidade do móvel. O que a gente precisa entender para poder resolver? A gente precisa entender que a letra A tem duas perguntas, né? E fica fácil da gente compreender isso daqui. Quando diz assim, deixa eu marcar aqui. Quando diz ali, qual a posição inicial? Quando diz isso aqui, ó, qual a posição inicial? O que é posição inicial? Posição inicial é quando ainda não começou a contar o tempo. Ou seja, é quando o tempo é zero. Então, quando o tempo é zero, o espaço está marcando quanto? É apenas isso. Toda vez que falar qual a posição inicial, é você olhar tempo zero, o espaço está marcando quanto? Então, o espaço está marcando 32 metros. Então, 32 metros vai ser o nosso espaço inicial. Beleza? E tem outra pergunta ainda na letra A. E a velocidade do móvel? Aí como é que eu faço para descobrir a velocidade do móvel? Aí eu vou precisar usar a fórmula. E aí a gente precisa lembrar do seguinte: como a fórmula é ΔS sobre ΔT, lembre-se que quando a gente tem apenas um deslocamento, ele já é o ΔS. Quando nós temos dois, como é o caso das tabelas, a gente vai escolher duas colunas dessa, e em cima dessas duas colunas é que nós iremos trabalhar com esse ΔS e com esse ΔT, que ele se refere à variação de tempo, tá certo? Então, a gente precisa, nesse caso aqui, desmembrar o ΔS e desmembrar o ΔT. ΔS vai ser espaço final menos espaço inicial, e o ΔT vai ser o tempo final menos o tempo inicial. E aí, aleatoriamente aqui, dentro dessas 5 colunas, nós iremos escolher duas. Eu escolhi a primeira e a segunda. Poderia ser qualquer uma que daria o mesmo resultado, porque nós estamos nos referindo a movimento uniforme, ou seja, a velocidade ela é constante. E aí lembre-se, não confunda movimento uniforme velocidade média, movimento uniforme velocidade instantânea. Lembra que velocidade instantânea é quando ela se dá somente num determinado ponto. Essa é a velocidade instantânea. Velocidade média é quando nós temos dois pontos, fazemos aqui a variação e, consequentemente, depois a gente determina a velocidade. Ok? Então, estou escolhendo esses dois pontos. Consequentemente, o espaço final é o segundo valor, é 40, tá aqui, menos o espaço inicial, que nesse caso vai ser 32, que está aqui. Ok? E o tempo? Tempo final é 2 e o tempo inicial é 0. Colocamos aqui. E aí fazemos a subtração. 40 menos 32, 8. E 2 menos 0, 2. No final sobra essa divisão para a gente dividir. 8 dividido por 2, 4. Como as unidades de medida aqui, ó, metros por segundo, temos aqui, ó, metros por segundo. E aí nós encontramos a velocidade média, que foi o que foi pedido aqui na letra A. Então, espaço inicial, que é a posição inicial, e a velocidade média a gente descobriu, ok? E aí a letra B.
A letra B está pedindo o seguinte: ó, o movimento é progressivo ou retrógrado? Justifique. Então, letra B, o movimento é progressivo. Tá, mas está pedindo para justificar. Ok, a justificativa é como se fosse explicar o conceito do que é movimento progressivo e do que é movimento retrógrado. O que é movimento progressivo? Quando o tempo vai passando, quando o tempo vai aumentando, e aí, consequentemente, o deslocamento também aumenta. Se o deslocamento está aumentando, significa que o movimento é progressivo, está progredindo. Tá? Agora, se esse espaço estivesse diminuindo, poderia até se tornar negativo, não teria problema. Aí esse movimento seria retrógrado. Ele estaria aí retrocedendo, ele estaria voltando, tá certo? Então, progressivo é quando o deslocamento aumenta e retrógrado quando esse deslocamento ele está voltando. Ok assim? Então aí a gente conclui aí a primeira questão, tá certo? E aí eu estou trazendo para vocês um exemplo para a gente poder aí compreender um pouco mais sobre esse cálculo de velocidade. E aí eu estou trazendo para vocês, para a gente continuar trabalhando com velocidade média, só que nesse caso a gente tem um cuidado aqui com as unidades de medida, tá certo? Então aqui, ó, qual é a velocidade média em metros por segundo? Veja que ele está aqui pedindo que a velocidade seja em metros por segundo. Então, qual a velocidade média em metros por segundo de uma pessoa que percorre a pé 1.800 metros em 25 minutos? Percebe que quando diz aqui, calcule a velocidade média, eu só tenho um deslocamento, 1.800 metros, e só tenho um tempo, 25 minutos. Aí é aqui onde está o problema. Ele quer que a resposta seja em metros por segundo. O espaço já está em metro, ok, mas o tempo não está em metro. Ou melhor, desculpe, o tempo não está em segundos, que é o que está pedindo aqui. O tempo está em minutos. Então, na hora que a gente vai separar aqui as informações, a gente precisa lembrar da seguinte situação. Geralmente, as unidades de medida de velocidade adotadas são quilômetros por hora ou metros por segundo. Vamos supor que aqui estivesse pedindo para a gente calcular em quilômetros por hora. Aí o espaço teria que estar em quilômetro, o tempo teria que estar em hora. Vamos supor que o tempo tivesse aqui em hora, o espaço tivesse em quilômetro, mas ele pedisse para a gente fazer esse cálculo em metros por segundo. O que é que a gente iria fazer? Calculava em quilômetro por hora e depois, para converter de quilômetro por hora para metro por segundo, você usa aquele 3,6, tá certo? Ok? E de metro por segundo para quilômetro por hora, novamente você vai utilizar aquele 3,6 que nós vimos na aula anterior. Ora a gente multiplica por 3,6, ora a gente divide por 3,6. Mas não é o caso dessa questão, porque ele não deu o espaço em quilômetro nem o tempo em hora. Muito pelo contrário, né? Ele quer apenas que a gente execute aí esse cálculo em metros por segundo. Ok, então quando a gente vai separando aqui as informações, o espaço está em 1.800 metros. Ó. Beleza, está em metros, é o que está pedindo aqui. Aí vem o problema do tempo, 25 minutos. Como é que eu converto 25 minutos? A gente vai fazer o seguinte, vê só. Para a gente poder fazer esse cálculo, a gente vai pegar aqui e transformar os minutos em segundos. E aí, para fazer essa transformação, é simples. Basta a gente lembrar do seguinte, veja. 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos. Como eu tenho 25 minutos, basta a gente fazer esse 25 vezes 60. Vamos supor que a gente tivesse 2 minutos. Seriam 60 segundos mais 60 segundos. 60 mais 60, 120. Tá certo? Então, eu vou multiplicar por 25. Por quê? Porque eu tenho 25 minutos. E aí, 25 vezes 60 corresponde a 1.500 segundos. Eu coloquei aqui ao lado, para a gente lembrar que um minuto tem os 60 segundos.
tá? E aí eu peguei os 60 e multipliquei por 25, porque a gente tinha 25 minutos. Ok, tem o tempo agora e tem o espaço. Aí agora eu posso jogar na fórmula da velocidade média, que é essa daqui. Como a gente só tem um deslocamento e um tempo, não precisa trabalhar com a variação, certo? Então a gente tem aí, ó, 1.800 dividido por 1.500. A gente pode aqui, se você quiser, na hora da divisão, a gente pode muito bem chegar aqui, ó, e cortar aqui esses zeros, tá certo? A gente pode cortar, ó, esse com esse e esse com esse. E aí vai sobrar o 18 e vai sobrar aí o 15. 18 dividido por 15 vai dar aí 1,2. E aí, como a gente tem a unidade de medida aqui metro e o tempo segundo, vai ficar 1,2 metros por segundo. Tá certo? Então lembre-se que a gente precisa ter o cuidado aqui com essa unidade de medida, porque a gente precisa estar resolvendo conforme o que o enunciado solicita para a gente. Beleza, sim?